Abre lá a Bíblia junto comigo, por favor, em Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Se o pessoal for colocar título lá no YouTube, coloca assim: esperamos coisas melhores. Amém? Quem aqui espera coisas melhores? É que tem um grupo que não está esperando mais, já desistiu, né? Você fica vendo muita notícia, você desiste, né? Você diz, não tem mais o que fazer, né? Esses dias me mandaram até aqueles memezinhos de WhatsApp, aqueles, não sei como é que chama aquelas figurinhas. É figurinha, né? GIF. Aí antes a gente usava o jargão, né? Só Jesus na causa. Agora inventaram a figurinha, nem Jesus, né? Tem uns casos lá que... Mas claro que é uma brincadeira, né, irmão? Então vamos lá, Hebreus 6, capítulo 4. Pergunto de novo, quem espera coisas melhores? Hebreus 6, 4. Perdão, Hebreus 6, 4. Quem espera coisas melhores? Quem espera ser melhor? Ah, agora sim. As coisas só vão melhorar quando nós melhorarmos. Esse anseio pela melhora não vai vir de fora, vai começar em nós, amém? E é sobre isso que eu quero falar. Então vamos lá. O texto em si ele é um pouco complexo em alguns pontos, em alguns aspectos, mas eu não vou entrar nisso, eu vou entrar num ponto específico, tá? Depois você pode ler todo ele. É bom, é importante, vai agregar para a sua vida. Mas lá do versículo 4 em diante, ele está falando obviamente para a igreja e está falando especificamente aqui para dois grupos, só para eu contextualizar o texto. Ele está falando de dois grupos, melhor dizendo. Ele está falando de um grupo de cristãos que apostataram na fé e está orientando aqueles que permanecem ainda na fé a não seguirem o mesmo caminho desses que apostataram. Então você vai ver isso nitidamente no texto, tá bom? Versículo 4 em diante fala assim, e aqui é dos que apostataram, e eu não vou entrar nesse aspecto, mas vamos lá. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, vamos deixar bem claro aqui tudo o que aconteceu, eles foram iluminados, e eu não estou falando de lanterna, estou falando de que Jesus, né? Jesus que é a luz, tirou deles toda a treva, todas as trevas, esse é o contexto do que está dizendo aqui. Segundo, e provaram o quê? O dom celestial. Então eles foram iluminados por Cristo, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do quê? Do Espírito Santo. Então é difícil você olhar para esse texto e não imaginar que esses caras tinham se entregado a Jesus. A minha leitura é essa. Versículo 5 segue falando, e provaram a boa palavra de Deus. Eles provaram disso. E os poderes do século futuro. O problema é que no versículo 6 ele começa a dizer assim, e recaíram. Sejam outra vez renovados para arrependimento. É o que ele começou dizendo lá no 4, é impossível. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Aqui é a versão da Almeida, tá? E aí o versículo 7 fala assim, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Aí ele está aqui falando tudo o que aconteceu com os que apostataram, mas falando para os que ainda permanecem na fé. E aí o versículo 9 ele diz assim, mas de vós, ó amados, esperamos o quê? Coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, e do trabalho, do amor, que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servis, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, para a completa certeza da esperança até o fim, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Esse texto, você vê que ele tem uma certa
profundidade no que ele fala, ele toca em pontos importantes para a igreja. E hoje é difícil não olhar para esse texto e olhar para o contexto do nosso cotidiano, do dia a dia. Eu creio que todo mundo aqui, olhando para o lado, não aqui dos irmãos, tá, mas no sentido mais amplo, pode olhar e dizer: puxa, eu conheci pessoas que provaram o dom celestial, que conheceram a palavra, que foram participantes do Espírito Santo, mas que hoje não estão mais nesse caminho. O que a gente chama pessoas que apostataram na fé. É ou não é verdade? Acho que todo mundo de alguma forma pode olhar para isso. E aí, voltando para o contexto daquilo que eu falei, separando especificamente aquela parte, ele fala assim: mas de vós, ou melhor, de nós, ele espera coisas melhores. E antes de eu entrar nesse aspecto de coisas melhores, eu quero só trazer aqui uma tentativa de equilíbrio para o que nós vamos falar aqui, tá bom? Porque quando ele está falando de esperar de nós coisas melhores, ele está se referindo muito, e o texto segue falando disso, das nossas obras. Tanto que no versículo 7 e versículo 8, ele está falando o quê? Uma terra que produz frutos e a outra terra que produz espinhos. Então o quê? Recebemos a chuva, temos a terra e algo nós produzimos. E conforme o que produzimos, pode ser os bons frutos ou pode ser os espinhos, que ora serão queimados. Certo? Mas todos nós recebemos a chuva. Mas antes da gente entrar no aspecto das nossas obras, do que fazemos, eu quero só tentar trazer um equilíbrio aqui. Porque o que o texto está dizendo, meu irmão, a gente vai entender isso melhor ao longo da ministração, é que o que Deus espera de nós é um empenho nas coisas celestiais, e não um desempenho nas coisas celestiais. E eu não estou tirando o aspecto do desempenho naquilo que fazemos. Eu estou apenas organizando por uma questão de equilíbrio e de forma hierárquica o que é primordial para um cristão poder se manter frutífero na obra de Deus. Que é o quê? É o empenho. E qual que é a diferença de empenho e desempenho, Fernando? Facinho. Empenho é uma disposição, é um interesse. Então eu pergunto, o quanto nós estamos dispostos e o quanto nós estamos de fato interessados em cumprir a obra e nos relacionarmos com Deus, porque essas coisas têm que andar juntas, não dá mais para separar, né? Essa é a pergunta que eu faço: qual é o empenho do nosso coração? O quanto desejamos de fato estarmos com Deus e servirmos a Deus? Isso é empenho. E o que é o desempenho? É alguém ou algo avaliado em termos de eficiência e rendimento. E aqui entra o equilíbrio, porque ora nós nos enganamos com isso. Porque sim, eu vou fazer um exemplo prático aqui. Vem cá, meu amor, vem cá você, por favor. Não, tá linda, toda trabalhada no marrom, ó. Nem sei que cor é. Vem aqui para a câmera pegar você. Se eu fosse olhar para a minha vida e para a vida da Cláudia, no sentido do desempenho, eu deixo muito a desejar perto dela. A Cláudia, em alguns aspectos, naquilo que aparece... Eu não estou falando que você não é empenhada, tá, amor? Não, de forma alguma, tá? Eu estou só falando aquela análise externa. Hã? Em casa, meu Deus. Hoje é sábado. A Cláudia desempenha muito melhor que eu. Muito melhor que eu. Porque ela tem características naquilo que ela serve a Deus que são mais aparentes, muitas vezes. Que são mais pujantes, que toca nas pessoas, muitas vezes, de forma mais impactante do que da forma que eu ando com Deus, da forma que eu sirvo a Deus. E aí, se eu fosse olhar apenas para isso, eu ficaria em crise, eu me sentiria mal, eu me sentiria talvez diminuído por ela, porque eu estaria olhando no aspecto da comparação, porque olhar para desempenho você acaba associando a comparação.
Agora, quando eu olho para o empenho e não para o desempenho, tá bom, amor, obrigado, pode sentar. Eu começo a ver, e eu não estou de forma alguma criticando a minha esposa, ela é muito empenhada nas coisas de Deus, eu começo a ver que nem sempre tudo que é aparente e só o que é aparente é divino. Hoje mesmo, numa reunião, eu escutei um pastor falando algo bem interessante. Ele falou: minha mulher não está aqui, e eu acho que se ela tivesse, ela nem falaria. Porque ele disse assim: minha mulher é dos bastidores, mas ela é uma mulher de oração, não sei o que, e começou a falar vários aspectos dela, naquilo que ela se empenha nas coisas de Deus. E ele até falou: e ela é muito mais crente que eu, só que quem aparece é ele. Então vamos parar de medir o nosso desempenho e começar a avaliar de fato o nosso empenho de coração. Porque, irmão, é fácil desempenhar algo e não estar empenhado de coração com aquilo, tá? Eu falo por mim mesmo. Tu tá aqui há anos fazendo a mesma coisa, você pode de forma automática fazer isso muito facilmente. Preparar uma boa mensagem, falar de uma forma que cativa, né, e contar uma piadinha no meio, tem toda uma estratégia aí, você vai cativando e até parece que Deus está no negócio, mas nem sempre é. Então eu estou falando isso para quê? Para valorizar o seu coração, para valorizar o mesmo hoje, talvez pouco que você faça, mas o quanto você se empenha. E se você ainda não se empenha, que comece a se empenhar, porque essa é uma exigência. Porque o texto está falando, ó, tem dois caminhos. A gente está batendo nisso há muitos anos. Tem dois caminhos. Quais são os caminhos? Aqueles que estão andando no sentido ao alvo, no sentido ao projeto de Deus, e os que estão retrocedendo. Ah, mas não tem como parar, estacionar, fazer pit stop? Não, meu irmão, infelizmente não dá. A gente falou semana passada, é um caminhar, é um andar. O apóstolo Paulo compara a uma maratona, que tem a ver muito mais com constância e ritmo do que com intensidade muitas vezes. Mas é necessário um empenho. Então empenhe o seu coração nas coisas de Deus, porque nós precisamos ser melhores. É uma obrigação nós, dia a dia, nos aproximarmos de Deus. Porque se eu não estou me aproximando, eu estou me afastando. Eu gostaria que não fosse assim. Seria muito bom. Seria bom a gente dizer: Deus, me dá 30 dias de férias. Eu quero assistir aquelas séries que estão lançando no Netflix, atrasadas, que eu não consegui ver. É ou não é? Não, a gente não pensa assim: Deus, eu queria tanto, tem tanta coisa que eu queria fazer, às vezes não dá tempo. Mas não tem férias com Deus, irmão, porque é relacionamento, tá? Até porque a gente não vive sem Ele. Nós cantamos aqui agora há pouco: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tem um caminho, irmão, e o caminho está empenhado na obra dele. E aí eu entenda que relacionamento tem a ver com empenho. Desempenho não tem a ver com relacionamento, mas empenho tem a ver. Isso é tão real para nós e na palavra de Deus, que o maior empenhado em tudo é o próprio Deus, sabia? Porque antes de nós nos empenharmos em Deus, naquilo que Ele nos chama a fazer e a ser com Ele, Ele já empenhou tudo que Ele tinha em favor de nós. Ele deu o seu Filho em favor de nós. Ele pagou todo o preço na cruz para que nós tivéssemos acesso a Deus e pudéssemos, através desse livre acesso, pela graça, poder voltar a ter comunhão e viver a obra de Deus. Então não tem ninguém mais empenhado nisso que o próprio Deus. É como se Ele olhasse para mim e para você e dissesse assim: eu aposto 10 milhões de reais que essa pessoa vai dar certo e vai viver a minha vontade. 10 milhões é pouco comparado ao sangue de Cristo. Vamos colocar... Não tem dinheiro que compara, na verdade, tá? Mas eu vou exagerar um número aqui. Acho que uma das maiores fortunas que tem aí, é $1 trilhão. É como se Ele dissesse assim: eu estou investindo isso em você, porque eu sei e eu acredito em você, que você vai viver a minha vontade. Então Ele não poupa esforços naquilo que é empenho dele. E o que Ele está esperando de volta?
o nosso empenho. E não o desempenho, mas o empenho de coração naquilo que é do Senhor. E aí, para seguir no equilíbrio disso tudo, eu entendo que, sem dúvida, Deus, depois de fazer tudo isso, de entregar o seu Filho, de fazer todo o investimento que Ele poderia fazer em nós, Ele espera algo de nós. Com certeza Deus espera. Eu não acho que Deus fique em crise, tá? Eu não acho que Ele está lá ansioso, sei lá, talvez temeroso, tomando alguma medicação porque Ele está preocupado. Não, mas expectativa Ele tem em nós. Depois dele fazer tudo o que Ele fez, Ele tem uma expectativa. Qual é? Versículo 9, volta lá no texto. O que fala? Mas de vós, ó amados, esperamos o quê? Coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. O texto em si é prático, ele está dizendo assim: você foi salvo? Quem aqui já entregou a vida a Jesus? Quem não entregou? Quer entregar agora? Alguém quer entregar a vida a Cristo? Mas vamos lá. Se você já entregou a tua vida a Cristo Jesus e salvo está, o que vem a partir daí são as coisas que acompanham a salvação. E o que acompanha a salvação, Fernando? Vai lá, me ajuda aí. Vamos lá, vamos voltar lá em cima e ver no que os caras erraram. O que acompanha a salvação? Fomos iluminados, saímos das trevas. Recebemos um dom, um presente celestial. Nos tornamos participantes do Espírito Santo. Provamos a boa palavra de Deus. Conhecemos os poderes do século futuro. Cara, isso já é muito. E se isso não mudar a minha vida, se isso não transformar o meu modo de ser, o meu modo de pensar, me perdoa, mas algo está errado em mim, na minha atitude, mas não em Deus. Porque se com todo esse investimento eu ainda continuo vivendo da mesma forma, a única análise que eu consigo fazer de forma grosseira e superficial é que nós não empenhamos nosso coração naquilo que Ele nos deu. Está entendendo o que eu estou falando? Então, aquela nossa frase que nós costumamos dizer muitas vezes: nossa, eu queria que o mundo fosse melhor. Essa frase é errada. Nós não devemos esperar que o mundo seja melhor. Nós querermos sermos melhores. Isso é dever nosso, é dever do cristão ser isso. O que Jesus pede para nós? Sejam luz, sejam sal. Eu acho muito lindo esse texto que fala em Mateus, porque ele diz: olha, não se pega uma lâmpada e se coloca debaixo de uma mesa, mas se pendura no lugar mais alto para que ilumine toda a casa. E o sal não pode ser jogado fora, ser pisado, mas o sal vem trazer sabor, vem trazer vida, vem trazer, dar sentido para as coisas. Então o quê? Conservar, legal, o sal conserva. E a gente está fazendo isso? Está sendo luz ou está sendo trevas na vida das pessoas? É isso que Jesus está pedindo para nós, não é nada novo, não é nada diferente. A gente só fica achando texto e mensagem diferente para falar a mesma coisa. A verdade é essa. Mas é verdade. Que a gente tem que amar a Deus, entregar o nosso coração para Ele, viver uma vida reta e santa, viver a vontade dEle, viver a obra dEle, fazer as coisas da vontade dEle, amém? A gente já sabe isso, vamos viver lá fora, acabou o culto. Entendeu? Mas a gente está aí se desgastando para tentar convencer e nos convencer também disso tudo. E aí o empenho no relacionamento, porque é um processo, tá? Quando Deus me pede para ser melhor, vem aqui de novo, Cláudia. Hoje eu vou usar a Cláudia aqui. Vem cá, amor. Vem cá. É que ela está cansada, senão ela vai dormir aqui. Faz de conta que eu sou Deus, tá? Só faz de conta. Aí a Cláudia, ela entregou a vida para Cristo. Aí eu chego para a Cláudia, como Deus, o Espírito Santo, e eu falo para ela: ó, preciso que você seja melhor, tá? Você tem que ser melhor do que você era antes, porque antes não dava não, né? Você deu trabalho para mim, não foi fácil. Os anjinhos que te cuidaram já estão no INSS, já tudo aposentado. Brincadeira. Mais ou menos, ela disse. Então preciso que você seja melhor, tá bom? Aí agora pega e vai, se vira, tá?
Não é assim que Deus faz. Desculpa te empurrar, tá? Já vou apanhar em casa. Tá bem provável. Quando Deus fala para ela e para nós também, e fala, eu preciso que você seja melhor, o que Deus faz, e a Cláudia deveria fazer, e nós deveríamos fazer, é dizer, então vamos. É junto. Porque não separa o caminhar, a obra do relacionamento. Pode sentar. Quer ficar aqui? Pode ficar, daí fica mais perto para a próxima. Não separa uma coisa da outra, entende? Eu não sei em que momento a gente achou que separa, mas não separa, tá? É junto. Então o empenho no relacionamento leva à frutificação. Porque é um ciclo, entendeu? Então nós nos empenhamos em Deus, e eu amo a Deus, eu quero conhecer a palavra, eu quero ter tempo com Ele, em oração, em todas as práticas espirituais que nós sabemos. Se você olhar no início do texto aqui, a gente vai ver muito disso. E isso me leva a um lugar de frutificação e coisas que acompanham a salvação. Agora, se uma vez entrego a minha vida a Cristo, e digo, beleza, estou salvo, está tudo resolvido, agora deixa eu cuidar de novo da minha vida. Cara, você pode até tentar frutificar, mas não vai. Até porque a palavra fruto, lá em Gálatas 5, ela está falando de algo externo e não de algo interno. Ali a única coisa que é interna, que parte de mim mesmo, é a obra da carne. A palavra obra está dizendo aquilo que vem de você, mas fruto está dizendo aquilo que vem de fora, que é do Espírito Santo. Por isso que é fruto do Espírito Santo. Porque não é meu e não é seu, depende do relacionamento que temos com Ele. E é um termômetro maravilhoso para a nossa vida, é ler aquele texto de Gálatas 5 e ler o fruto, que o Espírito Santo não vem em parcela, ele vem por inteiro na nossa vida, né? Deus se empenhou por todo, né? E olhar para aquilo como se estivesse olhando para um espelho e dizer, errei nisso aqui, errei nisso aqui, errei nisso aqui, errei nisso aqui, não, esse aqui eu estou mais ou menos. Eu acho que eu estou precisando mais do Espírito Santo. É um termômetro. Agora, se eu olho para aquilo e falo, rapaz, estou bem, acho que eu estou bem com Deus. Você pode se avaliar dessa forma, amém? Porque nós precisamos disso. Então, para falar um pouco sobre frutificação, agora sim, abre lá em Efésios 2, versículo 8. Esse texto é maravilhoso, eu amo essa parte da Bíblia. Porque aqui ele desmistifica tudo que a gente fez errado a vida inteira. Anos e anos de doutrina errada. Primeiro era tudo pela obra, depois virou tudo pela graça e daí virou uma desgraça. Porque bagunçaram tudo. Não é verdade? Foi. Hã? É, né? Amém. Depois edita. Efésios 2:8 fala assim: porque pela graça sois salvos. Por meio do quê? Da fé. Isso não vem de vós. Então ficou claro, né? Não fica dúvida que a salvação é gratuita, é pela graça, é por meio da fé, não vem de nós, é dom de Deus. E ele deixa bem claro no 9, fala, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não importa o quão bom você seja, o quão caridoso você seja, o quão querido, amável, louvável e tudo que tem de bom nessa terra, a única coisa que pode te levar a um lugar de salvação é Cristo Jesus. Tá? Pode pegar o santo do santo lá, que resolveu a paz da guerra no mundo. Se ele não entregou a vida para Cristo, ele vai para o inferno. Porque não tem a ver com obras, tem a ver com a fé no verdadeiro Redentor que é Jesus Cristo. Só que aí, não termina aqui. O texto segue. Porque essa é a porta de entrada. Versículo 10 ele fala assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que fizéssemos o quê? Ficássemos sentados nelas? Para que andássemos nela. Então, aqui está o resumo da vida cristã. Você acessa a Deus
a Deus pela graça de Jesus Cristo, e após isso, Ele vai dizer assim para ti: irmãozinho, vamos começar a trabalhar? Eu tenho uma obra para você. Isso aqui está preparado antes da fundação do mundo. Eu tenho um projeto, você faz parte desse projeto. E eu acho legal desse texto, que sabe o quê? Ele não coloca critério para quem tem obra. Ele não coloca assim: olha, você precisa estar há 25 anos servindo esta congregação e fazendo isso e assim, assado, assado, para que aí eu faça uma avaliação prévia de você e quem sabe determine uma obra na sua vida se você passar pelos meus critérios a partir de então. Ele está dizendo assim: a obra eu preparei antes de tudo. Antes de você me conhecer, antes de você se entregar para mim, essa obra, esse projeto já estava preparado, tá? A partir do momento que você conhece a Cristo, o que Ele faz é apresentar isso a você, dizer: agora você anda nisso aqui, tá? Mas já estava pronto. Então é para todos. Isso é legal, ninguém foge disso, tá? Ninguém pode dizer: não, eu não tenho chamado em Deus, eu não tenho nada para fazer aqui nessa terra. Todos temos. Porque a salvação vem acompanhado da frutificação. Então todos temos. Alguns são mais aparentes, mas aqueles que não são tão aparentes não deixam de ser tão importantes, meu irmão. A gente poderia falar aqui sobre o que aquele texto fala sobre o corpo. Não dá para uma parte do corpo dizer para outra: você não faz parte, você não é importante. Não. Tem uma palavra que eu aprendi há muito tempo, no começo da minha caminhada com Cristo Jesus, que aquilo me ajudou muito a entender isso. É uma palavra que se chama interdependência. Escutei ela do pastor Cote. A gente muitas vezes se torna dependentes das pessoas no ministério. Isso é ruim, tá? Isso é errado. Não é de Deus. Agora, a interdependência é do Senhor. Se eu entendo que eu mesmo como pastor, eu preciso de vocês, como irmãos, como corpo, está correto. E da mesma forma, vocês de mim, está correto. Porque é uma interdependência. Todos nós estamos ligados no mesmo corpo e no mesmo cabeça. Essa é a obra, esse é o negócio. Então as nossas obras, elas não nos salvam de forma alguma, tá? Não salva, não adianta, pode fazer o esforço que você quiser, não salva. Agora, mais um salvo tem que ter obras. Entendeu? A obra não salva. Mas uma vez salvo, eu tenho que ter obra. Eu tenho que ter fruto. Eu tenho que começar a me tornar melhor e ser melhor para o mundo. E se eu recebo o Espírito Santo, e eu recebi, e creio que vocês receberam, eu preciso ter fruto. Porque se o Espírito Santo são o fruto do Espírito, eu tendo o Espírito, eu tenho que ter fruto. Mas pastor, eu posso ter o Espírito e não ter fruto? Eu creio que pode, mas eu acho, tá? Só estou achando aqui, tá bom? Como assim, Fernando, então? Você recebeu ele, botou no bolso e guardou numa caixinha, disse: fica aí. E esqueceu que você tem que se relacionar com ele todo dia. Entende? Porque não... Como é que eu vou explicar isso para você tentar entender melhor? Quando Deus deposita tudo que Ele tem em nós, e Ele acredita nisso, não é uma coisa que Ele está guardando em nós, entende? É uma coisa que Ele está colocando em nós para nos relacionarmos com isso, entende? Então não é como algo que você recebe e guarda na garagem da sua casa, debaixo de um monte de caixote de entulho. É aquilo que você coloca na mesa de jantar da sua casa. Acho que esse é um exemplo bom. Que é um lugar que você vai sentar umas 3 vezes por dia, que você todo dia vê, que é um lugar que chama a tua atenção. Esse é o lugar do Espírito Santo na nossa vida. Agora, você trancar ele na despensa e só lembrar dele quando estiver desesperado, que a casa está pegando fogo, realmente talvez não frutifique. Hã? No lugar do celular, pode ser também. Mas aí fica complicado, né? Então vamos lá. Hebreus 6,4, eu já li isso aqui.
que eu pulei aqui? Ah, tá. Então a atenção para nós é o quê? É vivermos a obra de Deus. É sermos melhores em Deus. E ser melhor não tem a ver apenas com desempenho, entende? Eu quis tomar esse cuidado com isso, porque senão amanhã todo mundo está me ligando e falando, pastor, então o que eu posso fazer? E tem muita coisa para fazer, tá? Pode me perguntar, que tem serviço para caramba. Aleluia, tem, né? E tem gente aqui na igreja que trabalha pra caramba, uma hora a gente tem que chamar aqui para honrar e abençoar, em um momento específico para isso. Agora não é só isso, entende? Não é só o fazer, mas é o estar. E por estar, frutificar. Não dá mais para separar isso, meu irmão. E pode ser, tá? É uma possibilidade, não é uma regra, não é uma certeza, não é uma exigência, eu não estou mandando ninguém fazer nada. Por isso que é uma possibilidade. E pode ser que para que você faça algo, às vezes você tem que ficar mais com ele. Entende? Porque ninguém tem que bater ponto, entendeu? Você não é CLT aqui na igreja com Deus, não. Entendeu? Você vai servir Ele na vontade dEle, no tempo dEle, conforme Ele te direcionou. Quer ver um exemplo prático sobre a diferença de empenho e desempenho na Bíblia? Lá em Atos, quando Filipe está pregando e está acontecendo um avivamento ali na igreja primitiva, e milagres e coisas maravilhosas, extraordinárias. Eu sempre olho para aquele texto e eu confesso para vocês, eu falo, se eu fosse Filipe, eu não iria. Ah, meu irmão, a gente ora tanto para ver milagre, para ver prodígio, para ver maravilha, gente se convertendo aos montes. Aí Deus chega para Filipe e fala, sai daí, vai lá para o meio do deserto, espera lá na beira de um riacho. Você fala, sério, tu ia? Eu não ia. Eu falei, não, Deus, a gente está anos orando por isso, não é? Ah, fala a verdade, você não ia também. Não vai. Não, a gente está esperando para ver isso, não é? Aí Deus atendeu a resposta da nossa oração, e eles estavam em oração. Eles viveram 3 anos esperando. Aí quando eles entenderam que isso ia acontecer, eles foram viver tudo isso de forma intensa. Mas aí Deus pega esse cara que estava vivendo o auge do desempenho do ministério dele e fala, sai daí, vai para um deserto na beira de um riacho. E não falou mais nada. Aí ele vai. Daí ele encontra um cara, o eunuco. E aí ele, que ele eu acho lindo isso é empenho, entendeu? E ali ele entende um chamado específico, ele sobe na carruagem, ele prega através de Isaías, prega a Jesus. Mas, cara, ele fez um sermão ali, pelo que a Bíblia descreve, uma coisa assim, é como se ele fosse para pregar para 10 mil pessoas. A Bíblia fala, e ele discorre desde Isaías até Cristo. O cara gastou tempo ali, entendeu? E aí até que o eunuco fala assim, que ele entende o batismo, aí ele chega até no batismo, olha só, ele falou, Jesus, o eunuco entregou a vida, batismo nas águas. E o que impede que eu me batize? Nada, tem água aqui, vamos batizar. Batiza o cara. Quando conclui a obra, aí Deus pega ele de volta e arrebata ele de volta para o avivamento. Isso é empenho de coração. Porque o foco dele não estava no desempenho, mas o empenho de fazer a vontade de Deus. Tem muitos de nós que está precisando começar a orar pelo avivamento. Talvez nem nisso chegou ainda, entendeu? Porque para nós talvez isso nem seja importante e o mundo que se lasque. Talvez nós estejamos aqueles que são os primeiros. Vamos começar a orar? Vamos empenhar o coração em oração? Vamos empenhar o coração nas coisas do Senhor? Vamos começar a fazer o quê, Fernando? Amar o irmão. Eu não sei o que fazer. Começa perdoando. Lembra? Eu falei esses dias. Começa amando o irmão. Já é bastante coisa. Já é um bom caminho. Porque a hora que você começar a amar o seu irmão e até o seu inimigo, que tem essa parte também, né? Aí nós vamos começar a ter um empenho de coração, querer servir o corpo de verdade. E não querer servir pelo desempenho, mas pelo empenho de fazer a vontade de Deus. É isso que Deus está nos pedindo. Mais uma vez, Deus pedindo no nosso coração.
Mais uma vez Deus clamando: vem para perto de mim. Vou cuidar de você e vou te capacitar a viver a minha vontade. Você tem chamado, você tem uma obra a fazer. Você é importante no corpo. Não existe parte do corpo que não seja importante. A Bíblia fala isso, está lá, mesmo o dedinho do pé, que só serve, a gente acha que só serve para bater na quina da mesa, tem importância. Tira o dedinho para ver se você fica de pé equilibrado da mesma forma. Não fica. Você vai sobrecarregar os outros dedos. E eu gosto de olhar para esse, assim, eu já vou encerrar aqui, tá? E eu gosto de ter essa visão. Toda vez que uma parte do corpo não funciona, a outra parte fica sobrecarregada. Né, Camila? Compensação. Eu tenho tanto problema físico que eu já estou expert nisso. Eu já sei todas as minhas compensações no meu corpo. Isso por causa disso, por causa disso. Uma vez o quiropraxista foi falar assim para mim. Ele falou: você tem isso por causa disso. Daí eu lembro que eu cheguei em casa, Cláudio, falei: e aí, qual que é o teu diagnóstico? Eu falei: eu não consegui decorar, é muita coisa. Eu falei: é muita coisa. Eu falei: é os nomes difíceis. Eu só falei para ela: eu sei que da nuca até o cóccix nada presta. Isso eu guardei. Mas estou aqui, amém? Eu vivo pela graça de Deus. Mas esse é fato, quando uma parte do corpo não está alinhada, a outra parte fica sobrecarregada. E eu tenho uma leitura que eu posso estar totalmente enganado nisso, tá? Porque é a forma que eu estou vendo, e eu posso sim me equivocar muito. Mas eu tenho uma impressão muitas vezes que a parte boa do corpo está morrendo, se sacrificando para tentar reavivar aquela parte que não funciona. E o corpo inteiro aí está padecendo por um todo, entende? Tem hora que dá vontade de cortar umas partes. É para ver se o resto funciona livre, porque tem umas partes que morreu já. E aí aquela parte que está viva está morrendo para tentar salvar o que está morto. Mas é só uma forma exagerada, talvez, melancólica que eu esteja vendo as coisas. Mas o importante é que todo o corpo esteja vivo e ativo, amém? Então reaviva o dom que há em ti. É isso que Deus está pedindo, reaviva o dom que há em ti. Não seja sobrecarga para o teu irmão. Não seja sobrecarga para a igreja. Mas seja vida, seja resposta, seja melhor. Faça aquilo que Deus está te mandando fazer. Comece no pouco, ser fiel no pouco, e muito Ele vai te confiar. Amém?